Glória a Deus! Amém. Denilson, esqueci minha sacola de boleiro, pega lá. Bom dia, Pai do Senhor, amém? Pedir que todos fiquem sentados, amém? Não, sentado na hora que eu estiver pregando, né? Não gosto que fique andando, amém? Mas vamos ficar de pé em nome de Jesus. Isso é só o começo, amém? Deus vai agir de uma forma soberana nesse lugar nas nossas vidas, amém? Quem veio com o coração aberto, disposto a buscar ao Senhor, com certeza vai sair daqui com a sua vida transformada, marcada pelo poder de Deus, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu poder neste lugar. Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas, Pai. Aqui, meu Deus, de fato, de verdade, as nossas vidas têm sido mudadas. Aqui, de fato, de verdade, meu Pai, temos sentido o teu poder, o teu agir nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, muito obrigado pela vida de cada jovem que aqui está, meu Pai. Sabemos que onde tu estás, meu Deus, a tua palavra diz que a transformação, a milagre, a cura, meu Deus. Aqui estão, Senhor, os futuros missionários, os futuros pastores, os homens e mulheres que irão marcar essa geração, meu Pai, que irão, Senhor, levar o teu evangelho aos quatro cantos deste mundo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. Continua falando aos nossos corações. Precisamos de Ti, Senhor. Nós somos carentes da Tua graça. Nós somos carentes do Teu amor, Pai. Obrigado porque a Tua palavra diz que Tu és um Deus galardoador, presenteador daqueles que Te buscam, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa ministrar os nossos corações. Que nessa manhã, meu Pai, possamos sair daqui cheio de Ti, cheio da Tua vida, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, cheio da Tua salvação. Quebra, Senhor, todos os grilhões, todos os paradigmas, neutralizamos em nome de Jesus aquilo que não vem do Senhor. Esse lugar, Pai, é ungido, é liberado, Senhor, para somente aquilo que vem de Ti, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, oramos a Ti e Te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Podemos assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aqui no livro de Romanos, no capítulo 11. Romanos 11, 36. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 36. Diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, e amém. Tudo provém de Deus, tudo é dele. Tudo que nós somos hoje, tudo que nós seremos, que o amanhã pertence a Ele, vem dEle, amém? Então, a minha esposa foi nos dado a missão de contar a nossa vida, infância, nossa jornada de vida até onde nós chegamos hoje. E, no caso, eu, sou do Bragança e tive uma vida de infância muito sofrida. Meus pais
muito pobres, e nosso meio de sobrevivência, meu pai pedreiro, e nós tínhamos roça. Então minha vida foi dentro de roça, capinar, plantar, vender. E como irmão mais velho, tive que ajudar o meu pai a suprir as necessidades de casa, vendendo, vendendo às vezes carvão, vendendo farinha. E na minha infância, o que é que eu cresci vendo? Vendo meu pai prostituição, vendo meu pai no alcoolismo, vendo meu pai muitas das vezes agredindo a minha mãe pela questão da bebida, pela questão do adultério. E eu cresci justamente nessa vida de sofrimento e muitas das vezes, como todo jovem, querendo algo, uma sandália, querendo comprar algo sem ter condições. E eu lembro, irmãos, que eu tinha 8 anos de idade, eu precisava fazer um trabalho na escola. E eu falei para minha mãe, assim pela parte da tarde, o início da tarde, eu falei: mãe, eu preciso de uma caneta, preciso fazer um trabalho da escola e eu estou sem caneta. E ela me respondeu que naquele momento ela não tinha dinheiro, ela costurava para justamente suprir essas partes que o meu pai, tipo assim, pensava que a parte dele era só alimentação. E a minha mãe procurava costurar e lavar para comprar o material escolar, comprar roupa. E naquele dia que eu pedi a caneta, ela disse que ela não tinha. Ia entregar uma roupa, no outro dia ela compraria. E eu fui assistir televisão na casa de um amigo meu. Quando eu sentei ali na sala, no sofá, eu vi na estante um recipiente com 6 canetas. E naquele momento ali eu pedi para ele, era Augusto o nome dele. Eu falei: Augusto, me arranja um copo com água. E aquilo foi só uma estratégia para ele ir buscar água. E eu rápido peguei uma caneta naquele lugar. E cheguei em casa e comecei a escrever. E quando ela me viu, ela falou: mas tu não tinha caneta? Eu disse: mãe, eu peguei essa caneta lá no Augusto, na casa do Augusto. E ela falou assim para mim: ele te deu? Você pediu? Eu disse: não, eu peguei, mãe, lá tinha 6. E de casa para lá dava uma distância assim de uns 600 metros. E eu fui apanhando de casa até na casa do Augusto. E ela falou: quando você chegar lá, você vai chamar a mãe do Augusto e você vai dizer que você não pegou. Mas eu peguei, mãe. Não, você roubou. Você vai dizer que você roubou. E assim foi a história dessa caneta. Rendeu muita sandalhada. Irmão, mas isso me ensinou uma coisa, que o que não é meu, não é meu. Como o apóstolo Léo sempre fala, pode ter milhões aí, não é meu. Então hoje, eu vejo assim muitos pais, no caso da igreja eu creio que não, mas pessoas do mundo. O filho não trabalha, passa a noite na rua, aí chega com celular, chega com tênis, quer dizer, onde ele conseguiu? Com certeza ele pegou de alguém, ele roubou. Então isso me ensinou uma boa história. Irmãos, e quando eu completei 13 anos, eu tinha uma tia que morava em Castanhal, agora ela mora em Macapá. E ela foi justamente em casa e me viu ali varrendo o quintal, capinando. E ela me fez uma proposta. Ela disse que em Bragança não tinha futuro, que eu ia acabar ali na roça. E me prometeu me levar para Castanhal, que lá sim eu iria aprender uma profissão. Eu iria ser alguém. E eu, jovem, cheio de sonhos, cheio de expectativas de vida, resolvi ir. Fui para Castanhal. Um coração alegre, que eu ia aprender uma profissão. E quando eu cheguei ali, a minha tia morava num terreno 50 de frente por 100 de fundo. É como se fosse esses 2 terrenos aqui, o Zered, junto com o da apóstola Margarete de frente, e 100 metros eu acho que dá ali passando a piscina. E ali o que foi que eu fui fazer? Qual foi a profissão que eu aprendi? Nenhuma. Fui capinar o terreno da minha tia, coisa que eu já fazia em Bragança,
sendo que lá, todas as tardes eu jogava bola, sempre gostei de jogar bola. Naquela época, meu futebol era estilo Mbappé, né? Mais ou menos por aí. E lá eu não tinha isso. O que foi me apresentado ali como novo? O Evangelho. Minha tia da Assembleia de Deus acordava 4 horas da manhã para orar e começou a me apresentar o Evangelho, Jesus. Só que eu, muito novo, pensei errado. Pensei assim, não, eu vou aceitar Jesus, eu não vou mais poder jogar bola, eu não vou mais poder ir para a praça com meus amigos depois da aula. Eu botei muitos obstáculos que eu iria perder, né, entre aspas. E aí, fiquei em Castanhal 4 anos. Quando eu completei 17 anos, época de eu me alistar, eu falei, só tem um jeito de eu sair daqui dessa capina, desse fardo. Eu me alistar e servir, e aí também, juntamente com isso, a titia vai parar de pegar no meu pé com esse negócio de Jesus. E assim eu fui, me alistei, fui para o quartel. Eu creio que no terceiro ou quarto dia, nós estávamos almoçando e na hora do almoço sentou um rapaz assim ao meu lado e começamos a conversar e ele falou, meu nome lá no quartel era Correia, Guerra, né, que a gente chama. Ele falou assim, Correia, eu vou te apresentar alguém muito especial. Eu pensei, opa, já é uma gatinha, né? Algo muito especial, uma gatinha. Sabe que o cara com farda, quem já serviu, não tem ninguém feio. A farda deixa todo mundo bonito. Não que eu seja feio, né? Se eu fosse feio, não tinha arranjado uma esposa tão linda, né? Dê um aplauso aí para Jesus. Glória a Deus. E aí ele falou, eu digo, diga lá, Marcos. Ele falou, olha, eu vou te apresentar Jesus. Eu disse, de novo aqui, Jesus. Ele começou a me apresentar Jesus, começou a insistir. Depois de 2 meses, eu resolvi ir na igreja dele. Fui lá, gostei demais, não de Jesus, mas das meninadas, né? Gostei demais lá da igreja e aceitei a Jesus ali, entre aspas, né? Não foi aquela decisão, mas a partir daquele dia eu comecei a ouvir o Evangelho. E a Bíblia diz que nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Jesus é a verdade. E quando pequeno, sei que tem muitos aqui do interior, mas quando pequeno, eu via muito assim na missa, o padre de falar assim, olha, há 3 caminhos, o céu, o purgatório e o inferno. Não sei se alguém já ouviu falar isso, eu sou um idoso assim, né? Mas o céu, o purgatório e o inferno. O céu é aquela pessoa bacana que já ia direto, passaporte carimbado. Purgatório é aquele que ficava no meio termo, né? Segundo o padre, ficava ali por um período, a sua alma ia ser purificada e depois para o céu. E para o inferno era aquele mesmo, para lá de danadinho, direto logo. Então eu comecei a ouvir o Evangelho e nunca ouvi falar nesse purgatório na Bíblia. E aí, vida de quartel, amizade, comecei a me envolver com bebida, comecei a me envolver com a prostituição, mesmo dentro da igreja. Eu fazia isso, saía dos cultos, ia para os bares, e aí quando eu não estava afim de ir para a igreja, eu dava o S, falava para um outro irmão meu que hoje é pastor, olha, diz que eu não estou. E comecei a levar essa vida de brincadeira, de pecado dentro da igreja. E o pecado, irmãos, ele traz seríssimas consequências. E em outubro de 89, a minha mãe, ela foi acometida de um câncer. Ela passou por uma cirurgia e para mim foi assim um baque muito forte, porque eu lidei, no período de cirurgia, eu lidei com a minha mãe, eu fiquei com ela, ela passou pelo processo de quimioterapia, radioterapia, e quando você lida com uma pessoa doente, seja seu amigo, seja um parente,
você sofre junto, porque você vê ali a deficiência daquela pessoa, o choro, você pode sentir as dores. E para mim foi um baque muito forte quando eu estava no quartel e recebi uma ligação que a minha mãe estava muito mal, né? E quando eu cheguei em Bragança, 5 horas, e logo depois ela veio a óbito. Ela faleceu, né? Mas ela já tinha, há uns 2 anos atrás, ela já tinha aceitado Jesus e nós trocávamos correspondência. E ela sempre dizia: meu filho, eu sinto muitas dores no lugar da operação, que ela amputou o seio esquerdo. Eu sinto muitas dores no lugar da operação, mas a minha vida está na mão de Deus. A minha mãe era muito católica, né? Muito católica mesmo, e quando ela aceitou Jesus, a gente pôde ver assim uma mudança radical. Ninguém pediu, na sala de casa tinha muito quadro de imagem, e ela foi tirando todos e quebrando. Então ela dizia assim, que ela sentia muitas dores, mas que a vida dela estava na mão de Deus, e que ela, todas as noites e todas as suas orações, nos incluía. Que Deus pudesse nos alcançar, que Deus pudesse nos salvar. E hoje, né, eu sou fruto dessa persistência da oração da minha mãe. E 1 mês e pouco depois, eu estava no quartel, e era uma quinta-feira, por volta de umas 9 horas, nós iríamos fazer educação física, e num corredor, eu creio que assim, tamanho desse púlpito, mas só que comprido, eu cruzei com um amigo que ia entrar de serviço, e ele não fez os procedimentos que deveriam ser feitos quando o militar recebe a arma. Ele passou por mim com uma pistola, ele colocou o carregador e disse que foi travar, no sentido contrário. Eu ia para o cassino e ele ia entrar para o alojamento. Essa arma dele, nós íamos na mesma direção, um costa com o outro. Essa arma, ela disparou, ela perfurou a minha costa, saiu aqui na minha barriga, essa altura aqui mais ou menos. Ela acertou a perna de um outro soldado e furou o telhado. E ali eu fui levado às pressas, ali onde hoje é o Comando Geral da Polícia Militar, ali no Parque da Aeronáutica, ao lado do antigo Colégio Lauro Sodré. Eu fui levado às pressas para o hospital da Marinha, da Aeronáutica. E quando me colocaram na mesa de cirurgia, eu estava lúcido, porém eu lembrava ali um filme, né? Passou-se um filme na minha vida. E quando eu comecei a ouvir o Evangelho, a vida de prostituição, de brincadeira dentro da igreja, e eu sabia que se naquele momento ali eu viesse a óbito, irmãos, não tinha purgatório não, ali era passaporte inferno, né? Por estar levando o Evangelho, a palavra de Deus, não com seriedade. E ali eu fiquei, eu acho que um dia ou um dia e meio, não dá para recordar, na UTI. E quando disparou lá um aparelho, o enfermeiro lá, ele correu e falou: Correia, o teu estado é muito grave. Começar a passar os efeitos da anestesia, tu vai começar a sentir dores. Então procura te manter calmo. Não sei qual o tempo que eu fiquei ali acordado. Amém? Quem estiver dormindo não vai almoçar. Chamar o pastor Rodrigo para ficar em pé bem aqui assim, para ir anotando o nome. Amém, pastor? Tem só uns 2 de Tucuruí, pastor Rodrigo. E eu fiquei ali, irmão, não sei qual o tempo. Se 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Mas ali eu fiz uma aliança de entrega com Deus. Entreguei a minha vida ali para Jesus. Mas mesmo assim, irmão, quando eu saí dali, eu ainda comecei a pisar na bola, né? Comecei a novamente fazer algo errado. A minha esposa fala algo que é uma verdade, né, irmão? Não importa como você começa, mas sim como você termina. A caminhada cristã, ela é longa, e no meio dessa caminhada,
nós vamos desanimar, nós vamos sentir dores, nós vamos muitas das vezes fracassar, mas o importante é que nós venhamos a manter os nossos olhos em Cristo. E aí eu fiquei bom, saí do quartel, dei baixa e fui trabalhar no supermercado. E 1 ano e 2 meses eu fiquei no líder da DOCA, trabalhando ali. E quando eu estava de aviso, tinha recebido aviso, tinha que cumprir 1 mês de aviso, eu conheci a pastora Elisângela. Conheci ela ali no líder e foi muita conversa para ganhar essa mulher. Depois eu conto para vocês mais detalhes. E ali eu conheci a pastora Elisângela e vim de uma igreja onde não se havia tanta ênfase à questão da santidade. Lá, o namoro rodava solto, podia tudo. E quando eu conheci a pastora Elisângela, ela me convidou, ela estava recém-convertida, e ela me convidou para fazer uma visita na igreja dela. E eu fui justamente na igreja da Paz, 1º de dezembro. E quando eu cheguei ali, eu amei. Eu amei a igreja pela questão da seriedade da palavra, louvores, o cuidado, o amor dos irmãos, a proteção que eles nos dão como família. E, na verdade, na Igreja da Paz só não fica quem não quer, né? Mas que a gente insiste, parece chiclete, cola, vai atrás, bora, irmão, vai ter um congresso. Não, pastor, eu não quero, não tenho dinheiro, eu pago, né? Mas a gente persiste. E aí, comecei a ir na igreja, comecei a ver essa questão do namoro, né? Olha, aqui não pode namorar, tu vai ter que deixar essa moça, tudo mais. E aí eu chegava lá na igreja que eu congregava e perguntava, pastor, eu estou indo numa igreja que não pode namorar. Mas como, rapaz? Como é isso? Não, lá eles têm um negócio de um namoro santo que namora para casar. E aí eu fui buscando o Senhor e passei a ir para a Igreja da Paz. Até porque gostava da pastora Elisângela, ia estar mais perto dela. E aí o apóstolo Eli me chamou. Nessa época eu estava desempregado. O apóstolo Eli me chamou, falou, olha, essa moça, os pais dela não são da igreja, ela tem 2 irmãos que são daqui, mas ela aceitou Jesus, e a partir do momento que ela aceitou Jesus, ela se tornou nossa filha, ela é nossa responsabilidade. Então aqui não é uma doutrina da igreja, o não namorar, é a Bíblia que enfatiza que nós somos santos, separados do pecado. Então, se você gosta dessa moça, você vai ter que casar. Eu digo, apóstolo Eli, casar eu quero, agora que eu estou desempregado e não tenho um pau para dar-lhe um gato. Mas casar eu quero, né? E assim ele fez a proposta. Então, a igreja paga o casamento e você, né, concretiza o seu sonho. Beleza. Então, a igreja pagou meu casamento, eu fui morar na casa da minha sogra, morei 2 anos com a minha sogra, desempregado, levei toda a minha herança que eu tinha, 4 irmãos. Pensou, isso é muita coragem, né, irmão? Não sei se minha ou da pastora Elisângela, porque eu casei, fui morar na casa da sogra, ainda levei mais 4 irmãos, beleza, né, irmãos? Então, desempregado, e um dia eu estava orando, nós tínhamos evangelismo toda tarde no Jurunas, e um dia eu estava orando assim pela manhã, logo depois chegou um tio da pastora Elisângela dizendo que estava precisando de vigilante numa empresa, que era para mim ir lá, tudo mais. Eu falei, rapaz, mas vigilante precisa ter curso de vigilante, porque é um órgão fiscalizado pela Polícia Federal, e eu não tenho. Mas eu orei, fiz a minha primeira aliança de dízimo com Deus. Falei, Senhor, eu não tenho certificado de vigilante, e eu tenho orado porque eu quero um emprego que eu possa
evangelizar, que eu possa estar nos cultos, eu vou lá. E assim eu fui lá, irmãos. Quando eu cheguei lá nessa empresa, eu fui classificado, a empresa pagou o curso para mim. Eu trabalhei nessa empresa 3 anos e 9 meses. E a primeira aliança que eu fiz com Deus, ser dizimista e ofertante. No período, 10% de dízimo e 10% de oferta. E naquela época do batismo, a igreja, além de dar uma Bíblia para cada batizado, para todos os irmãos, se fosse 100 irmãos, era 100 Bíblia. Dava também o véu. As irmãs já saíam da igreja, na hora da reunião, do batismo com o Espírito Santo, já recebiam os seus véus. E ali eu pude comprar uma aliança que eu fiz com Deus. Na época eu comprei 68 véus para as irmãs. E aí eu comecei a morar com a minha sogra, e sabe que todo novo casamento tem muita briga, né? Gostava muito de bola, ainda gosto hoje, mas não tanto quanto naquela época. Gostava muito de jogar bola, andava, como o apóstolo sempre fala, andar aquela bolsinha de boleiro, né? Gostava muito de bola, isso aí, amizade do mundo, isso aí surgiu muitos problemas entre eu e a minha esposa. Dificilmente um culto que nós não estávamos, eram 2 salas, uma sala ficava a pastora Margarete e na outra sala ficava o pastor Eli na época, aconselhando. E dificilmente um culto que nós não estávamos lá, sentado, eu com o apóstolo Eli e ela com a apóstola Margarete. Eu não quero mais essa mulher, eu não quero mais esse homem, o Senhor nos casou, o Senhor vai nos descasar, dê um jeito aí que não está dando, está pegando o negócio. E nos aconselhávamos, nos direcionávamos, e graças a Deus, né, irmãos? E Deus está me lembrando aqui, irmãos, que quando a minha mãe faleceu, quando ela aceitou Jesus, eu fiquei feliz porque eu vi a mudança, né? A mudança na vida dela, a mudança na vida do meu pai, e eu vi aquela harmonia, e com pouco tempo eu vim para o quartel, para Castanhal. Eu vi aquela harmonia, e todas as vezes que eu podia ir em casa, eu ia, e eu via aquela paz que reinava na minha casa. E quando a minha mãe foi acometida dessa doença, que veio a falecer, eu criei assim uma coisa terrível em relação a Deus. Que Deus é esse? É que a minha mãe o aceitou, e aí logo depois foi acometida dessa doença, e fez a cirurgia, procedeu bem, e agora veio a óbito. Que negócio é esse? E começou uma briga terrível dentro do meu coração em relação a Deus. Naquele dia, o pastor que estava lá, ele agarrou no meu ombro e disse assim: eu sei a luta que está passando dentro de ti. E eu quero te deixar uma palavra que Deus mandou te deixar, um versículo, que se encontra aí em João, capítulo 12, versículo 24. Se você quiser abrir aí, fala sobre um grão. João, João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Amém? E ele me deu aquela palavra, e hoje eu fico às vezes em casa pensando. Nós éramos 9 irmãos. 2 já faleceu, que foi o missionário Francisco e o irmão Francinei, mas hoje nós somos 7. E com exceção de uma, o restante tudo hoje serve ao Senhor. Quer dizer, a morte da minha mãe, ela foi salva, e porém foi um instrumento que Deus usou para nos salvar. Então, eu louvo a Deus por isso, e hoje eu entendo isso.
Irmãos? Eu entendo. E depois que eu casei com a pastora Elisângela, nós estávamos na igreja e o apóstolo ele deu uma pregação que fala ali a história de Jacó. Jacó, quando ele casou com as duas filhas de Labão, ele trabalhou 7 anos por uma e depois 7 por a outra que ele verdadeiramente amava, que era Raquel. E ele mostrou ali a pregação, e eu sentei com a pastora Elisângela em casa. Ele falou aquela pregação que Jacó pediu para Labão para andar 3 dias de distância, ele queria só as ovelhas brancas, e o que nascesse dali listada, malhada, salpicada, era o salário dele. E ele, quando elas engravidavam, aqui o púlpito é como se fosse o rio, as ovelhas ficavam aqui, e aí onde vocês estão, ele colocava as árvores, né, os galhos, com aquele formato que ele queria que as ovelhas nascessem. Essa foi a pregação dele naquela noite. E a Bíblia diz que assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. E nós não tínhamos terreno, nós não tínhamos dinheiro para comprar nada, mas nós tínhamos a fé. A fé num Deus que pode, a fé num Deus do impossível. E chegamos em casa, vamos fazer a nossa casa, vamos desenhar. E ali desenhamos. E ele ainda dizia assim, olha, você homem, coloque lá no lugar que você vai orar, você mulher, coloca na cozinha, para que você possa se ver, entrando no quarto, saindo do quarto, indo para a cozinha, saindo da cozinha, indo para a sala. E assim nós fizemos. E pouco tempo nós compramos um terreno no 40 Horas, onde nós moramos hoje, construímos a nossa casa. E aí nos veio um grande desafio. Eu, a pastora Elisângela, a finado missionário Mateus e alguns outros irmãos, isso no ano de 98, foi nos dado um desafio porque nós levávamos as almas, e aí alguns achavam que era distante, e naquela época tinha muitos clubes ali para o lado do 40 Horas, e as pessoas vinham molhadas, vinham sujas de lama de futebol, e a gente chegava todo amassado, todo sujo na igreja. E nós conversamos com o pastor Eli, dissemos, pastor Eli, as pessoas vêm, elas gostam, mas devido, como tem um irmão que diz aí, devido à longura, elas não querem, elas ficam por lá mesmo. E ele nos deu um desafio, ele falou, olha, se vocês conseguirem 30 pessoas que ajudem no aluguel, nós vamos abrir um ponto de pregação no 40 Horas. E aí surgiu as primeiras almas lá na Santa Luzia, a última rua da Nova Esperança, ali já próximo da rua do 40 Horas. Na rua Santa Luzia, um lugar de tábua, 4x5. E ali começou a obra, no ano de 1998. Grande desafio. E muito rápido ali, nós fomos para Filadélfia. E hoje nós nos encontramos ali na Rua dos Trabalhadores, onde é a nossa sede, mas foi algo glorioso. Foi onde nós aprendemos a confiar no Senhor. Até aquela época, a nossa confiança era o meu sogro e a minha sogra. A minha esposa já esperava chegar sexta-feira, ela pegava as meninas, ia embora para os Jurunas para visitar a mãe e também para... Por quê? Porque na volta, no domingo, ela trazia carne, trazia peixe, trazia picadinho, trazia tudo para a semana, porque o que eu ganhava eu achava que não era suficiente. Mas aí nós começamos a orar, começamos a buscar ao Senhor, começamos a evangelizar. E eu lembro que um dia na sala de casa nós estávamos orando e Deus deu uma palavra a mim e a minha esposa, que está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 9. Nós apoderamos dessa palavra e começamos a evangelizar, eu e ela, e fomos ganhando algumas pessoas. Diz assim, Deuteronômio 9:1: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes
e amuralhadas até os céus. Irmãos, então ali estava previsto começar o trabalho no 40 horas de pastoreado a pastora Margarete, e aí houve uma mudança e foi designado para lá o apóstolo Helder. E pensa num camarada que não ia muito de frente com o apóstolo, era eu. Entendeu? Eu tinha algumas coisas assim que não... Sabe aquela coisa que você chega assim, que a amizade não bate, né? Como diz o pessoal do mundo, não roda a química, era eu com ele. Eu não sei se ele tinha da minha parte, mas eu tinha sentimento dele, né? Mas pensa num camarada sábio, estrategista, é o nosso pastor. Me agarrou pela boca. Todas as vezes que ele ia por 40 horas, eu levava aquele peixinho que eu gosto, né? Levava o peixe, levava o açaí. E aí, Valdo, vem almoçar contigo aqui. Vem almoçar com a tua família. E aí nos ensinou hoje, na verdade, tudo que nós sabemos em relação ao reino de Deus. Nos ensinou a evangelizar, nos ensinou a orar, nos ensinou a crer no Senhor, nos ensinou a ser ousado. Tudo isso que hoje eu aprendi, né, tenho aprendido, através da vida do apóstolo Helder. E começamos a célula em casa, uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, era eu, mas Deus, ele foi bom. Depois, quando eu saí da vigilância, eu fiquei um período desempregado. E houve um problema no 40 horas com um rapaz que liderava lá, e eu me dispus a dormir naquela noite, na igreja, por causa dos instrumentos que tinha, e passei a dormir um período na igreja. E nesse período que eu passei a dormir na igreja, irmãos, eu me dediquei por estar desempregado. Estava ouvindo esses dias uma pregação, e o pastor estava falando sobre a intensidade do nosso coração. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Intensidade. O que é intensidade? Você assiste um jogo da seleção, que geralmente é um jogo onde todo mundo, quem não gosta, mas para assistir. O jogador ali, ele dá tudo de si. E quando ele faz um gol, que você olha ali para aqueles torcedores, eles expressam ali alegria, eles pulam, alguns mordem a camisa, o escudo do seu time. O que é aquilo? É uma intensidade. Ele está fazendo algo ali de todo o seu coração. E é dessa forma que nós precisamos aprender a adorar o Senhor, com toda a nossa intensidade do nosso coração. Então, e aí eu comecei a criar o hábito de chegar cedo na igreja, me preocupar com as coisas da igreja, ser o último a sair, isso é até hoje. Se eu não ficar na igreja, ou se eu não chegar cedo, aconteceu algo, mas é um hábito que eu criei, essa intensidade de me doar pelo Senhor. E quando eu entrei na Forte, foi passar a trabalhar de cobrador na Forte, eu comecei a fazer uns bicos devido às dívidas que tinham. E aí o apóstolo Helder sentiu a minha ausência e falou: Lili, cadê o Valdo? Está fazendo um bico, E nesse bico eu me aprofundava mais e mais ainda na dívida. E ele me chamou, mostrou a questão de eu aprender a confiar em Deus, de eu orar mais, de eu me dedicar mais. E eu comecei a colocar no meu coração, que eu falava para minha esposa: não, eu vou sair da Forte, eu vou entregar meu lugar na Forte, porque aí eu vou ter mais tempo para evangelizar, eu vou ter mais tempo para estar na igreja, eu vou ter mais tempo para me envolver na igreja. E ela falou: não, mas aí, a gente tem algumas contas, a gente tem dívida. Irmãos, e um domingo a gente estava almoçando em casa, nós tínhamos um cachorro chamado Toby. E aí, estávamos almoçando aquela potiola com feijão e arroz, né? Potiola é o ovo, né, irmão? E aí, o vizinho bateu lá na janela de casa: ei, irmão,
olha, teu cachorro está querendo rasgar aqui o saco de carne. Saco de carne? Daí existia a Yamada, né? E aí eu fui lá, eu disse, irmão, não é seu? Ele disse, não, não é meu, é teu, irmão. Então não tinha ninguém ali na rua, a não ser eu e ele, era meu. Se não era dele, era meu, né? E aí eu peguei o saco, entrei, tinha 4 bistecas dentro, entendeu? O cachorro foi usado. Na mesma hora eu lavei, passei aquele limão, assamos e dei a parte dele, os ossos, claro, né? Dei a parte dele, mas depois, irmãos, eu entendi aquilo ali como uma mensagem de Deus, né? Deus usou aquele cachorro e eu entendi assim, olha, eu posso usar até o cachorro para trazer comida se tu de fato e de verdade te entregares com toda a intensidade do teu coração. Amém? Então, eu comecei a crer nas promessas do Senhor e através do discipulado eu aprendi ainda mais a buscar ao Senhor, a seguir a diretriz do apóstolo Helder, a confiar no Senhor. E é gratificante, irmãos. E eu lembro que, há uns 3 anos atrás, ou até mais, eu estava orando no quarto e agradecendo a Deus e vi assim a bondade de Deus, a benevolência de Deus. Para uma pessoa que veio, irmãos, de uma família, tanto eu quanto a minha esposa, pobre, sem nada, sem sonho, sem qualquer perspectiva de mudança, de melhoras. E hoje, né, nós, para a glória do Senhor, hoje nós já estamos no 3º carro, e aqui na Cidade Nova, quando nós andávamos, eu andava numa bicicleta Monarch, a pastora Elisângela na garupa, com mais uma no colo dela, e eu pedalando, e uma no varão, motor 1.6, meu irmão, né? Para cima e para baixo, mas nós sempre fomos pessoas que ousamos, sempre. Esses dias agora eu estava reunindo com a minha liderança, e a única palavra que nós podemos dar a eles ali foi a questão de gratidão, irmãos. Gratidão porque todo mundo, sem exceção, todo mundo se empenhou nesse congresso, todo mundo doou, todo mundo ajudou, todo mundo vendeu. Então, a nossa igreja é uma igreja próspera, a nossa igreja é uma igreja abençoada, a nossa igreja é uma igreja de pessoas ousadas. E a gente vai ver, e eu falei para os irmãos, eu tenho orado a Deus para que Deus possa assim abrir as comportas dos céus e derramar sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. E nós vamos com certeza ver esse mover de Deus, nós vamos ver essa prosperidade de Deus. E há de chegar um dia, e esse dia está bem breve, né? Que o pastor vai dizer assim, olha, hoje nós estamos precisando de 10 caixas de frango. E tem irmãos que vão brigar para dizer, não, eu vou dar, o outro vai dizer, não, eu já cheguei primeiro. Vai chegar esse dia, porque nós temos plantado num reino próspero, o reino de Deus, ele não tem crise. Não existe crise no reino de Deus. Amém? E aí eu orando, agradecendo a Deus, eu falei, Senhor, tem sido tão bom, eu nunca imaginei que eu iria chegar onde eu cheguei, que posso ainda chegar a mais, dependendo de mim, da minha fé. E eu falei, se eu tenho dado 10% de oferta, 10% de dízimo, o Senhor tem feito tudo isso, e se eu ousar mais? Se eu crer mais? Porque o reino de Deus, a Bíblia diz que é semelhante a um homem que saiu a plantar. Então, se você planta uma semente, vai nascer uma árvore, e essa árvore ela não vai lhe dar só um fruto por ano, ela vai lhe dar vários frutos. Então, eu falei, Senhor, eu vou fazer uma nova aliança contigo. O dízimo é a tua palavra, é a tua ordem, 10%, mas a oferta, ela mede a nossa gratidão. Então, se eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, eu vou me entregar mais, eu vou me doar mais. E aí eu falei, a partir de hoje, Senhor, tudo que vier à minha mão, eu vou dar 10% de dízimo
e 20% de oferta. E aí foi uma aliança minha. Eu cheguei com a minha esposa e falei, olha, eu fiz essa aliança, mas foi eu. Não é obrigado você fazer. Foi eu e Deus. Isso aí, talvez você não tenha fé e tal. E ela foi orar e Deus disse para ele, vocês são um. Então, se ele fez, você vai fazer. As minhas filhas, a mesma coisa. Então, irmãos, quando a gente ousa crer, o reino de Deus ele vai superabundar sobre as nossas vidas. Eu li um livro do pastor Guilherme Karen, e ele fala, no final da sua história, um livro muito abençoado, se você tiver tempo, leia esse livro. Ele fala, no final do livro, ele diz assim, ouse grandes coisas por Deus, espere grandes coisas de Deus. Nós só vamos ter o melhor de Deus se nós de fato, de verdade, nos lançarmos. De fato, de verdade, nós cremos na promessa do Senhor. Então, nós cremos, que vocês serão, sim, pessoas abençoadas. Nós cremos, sim, que aqui estão os pastores do nosso ministério, estão os missionários, estão os grandes engenheiros, estão os grandes médicos, os grandes empresários, mas isso é possível ao que crê. Isso é possível àquele que se doa, aquele que se entrega. Não tenha, hoje você é jovem, não tenha a mesma mentalidade que eu tive. Eu vou perder meu lazer, aceitando Jesus eu vou perder meu lazer, eu vou perder a minha vida. Não. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Então hoje, irmãos, sou feliz por ser pastor, sou feliz por servir a Deus, sou feliz por ter uma esposa maravilhosa, 3 filhas abençoadas, já estou entrando nos netos, Glória a Deus por isso. E sou feliz por servir a Deus. Sou feliz por servir vocês. Sou feliz por estar ao lado hoje do apóstolo Helder, que é aquela pessoa que nos instrui, quando tem que puxar a nossa orelha, puxa para o nosso bem. E fico feliz nessa manhã por poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês. E eu sei que Deus, Ele é bom. Amém? Então, quero abençoar cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade. Minha esposa vai dar continuidade. Amém? Pai do Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Tem muita gente aí que está dando um cochilinho, né? Você vai esticar o seu braço o máximo que você puder. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não importa como você começou, mas como você vai terminar. Esse é o mais importante. Amém? Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus tem grandes coisas para você. Não importa se você tem aqui 11, 10, 12, 13 anos. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você não está aqui por acaso. Deus tem algo sobrenatural para fazer através de você. Amém? Você ouviu aqui ainda de pé, só tem jovem aqui. O Alan de Oi trouxe a cadeira aqui para eu sentar, mas eu aguentava ficar de pé aqui até o fim. Mas você ouviu aqui um pouco da história do pastor Valdo, né? Quantos estão aqui que vieram de um interior? Levante a mão. Tem aí lá do interior, né? Quantos estão aqui que são lá da Independência? Levante a mão aí bem alto. Glória a Deus. E os irmãos tem aqui gente do Curuçambá, e de Tucuruí, e do Breu, e do 40, e de Ananindeua. Glória a Deus. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: se prepare. Esse é o nosso primeiro congresso, só aqui da nossa igreja de Ananindeua, e você será marcado nesse lugar, amém? Você crê? Então, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Pastor Valdo, venha aqui, ainda de pé.
Eu quero essa manhã glorificar a Deus, porque eu faço questão de expressar aqui essa manhã o quanto nós somos um milagre de Deus. O pastor Valdo falou aqui ainda há pouco que foi muito difícil me conquistar, né? Eu tinha só 17 anos, ele já tinha lá os seus 26, é uma diferença um pouquinho grande aí de idade. E eu dizia assim, ele me chamava de Fumpapa, porque eu trabalhava pela fundação, que era o menor aprendiz na época, lá em 1900 antigamente, e eu chamava ele de fiscal, né? Não existia o nome da gente, era Fumpapa e o fiscal. E ele dizia assim, Fumpapa, vamos namorar. E eu dizia assim para ele, mas você já é velho, só tenho 17 anos, sua aliança está aí no seu bolso, eu sei que você é casado. Dizia, não, eu não sou casado. E aí tem uma parte muito engraçada aqui da nossa história que eu queria e não queria. Eu dizia assim, mas primeiro eu preciso ir na casa desse homem, né? Eu dizia, então me leva na tua casa. Ele dizia, não posso. Eu digo, então esse homem é casado, né? E nós casamos dentro de 4 meses. Eu não sabia onde ele morava. Olha o plano, o propósito de Deus. Eu não sabia nem onde ele morava. Eu digo, meu Deus, se esse homem for um traficante? Estou morta, já estou casada com ele. E eu caí na lábia dele, brincadeira, era projeto do coração de Deus, que dentro de 4 meses nós estávamos casados e eu nunca fui na casa desse homem. Tinha algo lá que ele não me deixou ir, né? E depois de um tempo que nós já estávamos casados, eu digo assim, mas me conta, por que então? Eu nunca, será que tinha uma namorada lá perto, né? Tinha alguém lá, muito lindo, o pastor Valdo, era doente de ciúme dele. E ele disse, não, eu nunca te levei na minha casa, porque na casa onde eu morava só tinha 4 redes, e do que eu tinha mais vergonha era de você ver o meu guarda-roupa. Mas o seu guarda-roupa, por quê? Porque era uma caixa de um fogão. Olha a história, né? Então eu quero que vocês olhem aqui para a gente essa noite e vejam que nós somos os improváveis de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E que dá até hoje, que eu estou até perdida, 29? 29, né? Nada é por acaso. Hoje nós estamos fazendo 28 anos de casado, 29 de julho. E não foi nada projetado por nós, mas pelo Senhor, para que vocês pudessem conhecer a história de um casal que tinha tudo para dar errado. Não era para nós estarmos aqui, muitos que começaram com a gente foram embora, estão separados, e nós encontramos a graça e a misericórdia, o amor de Deus, através desse ministério e do discipulado. Nós estamos aqui para contar a nossa história para vocês essa manhã, e eu quero que você feche seus olhos, antes de eu dar continuidade a essa mensagem, e quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, muito obrigado, Pai. Pela tua graça e misericórdia, nós somos, Senhor, ó Deus, de fato, a manifestação do teu poder. Nós somos, de fato, Senhor, a prova viva de que tu és um Deus de milagres, ó Pai. E de que o Senhor chama as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e entendidos dessa terra. Senhor, essa manhã eu quero te glorificar por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero te glorificar essa manhã por cada jovem, por cada pessoa, por cada adolescente que está aqui nesse lugar, meu Pai. Que eu tenho certeza que terá a sua vida marcada e que se tornarão pastores, ministros da tua palavra, pessoas muito melhores do que nós. Ó Deus, nós te louvamos essa manhã, porque a terra que o Senhor nos ajudou. Louvado seja o teu nome, aplauda Jesus bem forte, porque Ele é vivo e Ele está aqui nesse lugar, aleluia, glória a Deus.
Você pode sentar. E como pastor Valdo, eu quero poder compartilhar com você um pouquinho também da minha história. Quantos estão aqui e que de fato vieram de uma vida de muita pobreza, de miséria mesmo, de vender o almoço para comprar a janta? Levante a mão aí bem alto. Tem bastante gente aqui, que tem uma história semelhante à nossa. Mas a palavra de Deus fala, eu quero que você anote esse versículo aí, abra aí a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27. E anote aí, eu fui chamado por Deus. Primeira Coríntios 1, 27, amém? Versículo 27, a palavra de Deus diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, eu fui escolhida por Deus. Eu fui escolhido por Deus, eu não estou aqui por acaso. E então a história da minha vida, ela está aqui dentro desse versículo. Eu sou uma coisa louca desse mundo que Deus escolheu. Eu sou uma coisa desprezada desse mundo que Deus chamou. Eu sou uma coisa fraca desse mundo que Deus escolheu. E eu não sou diferente do pastor Valdo. Eu vim de uma vida de extrema. Quando eu falo extrema, é extrema pobreza, é extrema miséria. É de realmente não ter absolutamente nada. Eu venho de uma família extremamente católica, aonde a minha avó era lavadeira de roupa, a minha mãe era lavadeira de roupa. Então, o que eu seria? A lógica? Lavadeira de roupa. E aos meus 9 anos de idade, eu tinha que carregar trouxa de roupa. Eu morava no Jurunas e eu tinha que carregar as roupas para Cezedelo Correia, é muito longe. Aos 9 anos, eu tinha que pegar aquele Arsenal, o ônibus sozinha, com aquelas trouxas de roupa para ir deixar em um prédio lá. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe. Eu tinha mais 2 irmãos menores. E por muitas vezes são lembranças que elas jamais irão se apagar da minha memória. Chegava meio-dia e não tinham o que comer. E a minha mãe pegava uma vasilha e dizia assim: Lili, vai lá na casa da minha mãe, que era a casa da minha avó, buscar comida para a gente. E nós morávamos na última casa, em uma vila no Jurunas, e eu ia com aquela vasilha ali buscar comida, meio-dia. E tantas vezes a minha avó, por não conhecer a Deus, perguntava: cadê o teu pai? E o meu pai estava pela vida. E assim foi a minha infância. Muita necessidade, muita pobreza mesmo, e muitos abusos, muita rejeição. Pense em alguém que era o patinho feio, que era colocado de lado, que não falava. Alguém que nunca liderou nada, eis aqui quem vos fala. Alguém que não tinha nenhum tipo de sonho, nenhum projeto de vida. Então não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. E foram muitas as dificuldades e a miséria, a idolatria, a miséria, ela gera um principado chamado principado da imoralidade. Eu atraía a imoralidade, eu atraía os abusos. Tudo que é espécie de abuso que você possa imaginar, eu passei.
E o meu pensamento naquela época era: por que eu nasci? Por que eu vim nessa terra? Por que eu estou aqui? Quantos já pensaram ou pensam: meu Deus, mas que família é essa que eu nasci? Meu Deus, mas que casa é essa? Que mãe é essa? Que pai é esse? E a revolta dominava a minha vida. Uma pessoa extremamente irada, uma pessoa extremamente revoltada, rebelde, ninguém me dominava. E aos meus 14 anos, tem alguém aqui que tem 14 anos? Levante a mão, tem? Olha, tem várias pessoas aqui com 14 anos. E aos meus 14 anos eu me tornei mãe. Era uma criança cuidando de uma outra criança. Por quê? O espírito da imoralidade tomou conta da minha vida e eu pensei assim: bom, eu tenho que me livrar dessa casa, eu tenho que ir embora daqui. E são muitos abusos. E mais que depressa ganhei o mundo. E o que foi que eu ganhei lá no mundo? Uma gravidez. Aos meus 14 anos. E quem aqui já teve festa de 15 anos? Levante a mão. Meninas que estão aqui. Bastante meninas, né? E pensa em alguém que sonhou com essa festa de 15 anos. E pensa em alguém que durante a minha infância imaginava chegar a essa festa de 15 anos. Mas a Bíblia diz, anote aí, João 10:10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E eu fui roubada. Meus sonhos foram roubados muito cedo. Muito cedo. Satanás veio e roubou os meus sonhos, eu já não tinha. Esse era um dos que eu tinha. E me foi roubado. A tão sonhada festa de 15 anos. Na época, minha mãe já estava no estado, passou num concurso público, já não estávamos mais naquela situação de miséria, então a minha mãe também sonhou com esse momento, com essa festa de 15 anos, eu, a única filha mulher. Mas ele foi roubado. A minha filha nasceu no dia 15 de maio. E no dia 16 de junho, eu faria 15 anos. E no dia 16 de junho, eu estava sozinha, com um bebê no braço. Sem marido, sem saber o que fazer. Tudo na minha vida foi na braba, no 12. E foi roubado o meu sonho. E eu estava ali agora, com uma criança nos meus braços. E não é fácil para ninguém ser mãe solteira. Imagina uma adolescente ser mãe. E era muito difícil. E mais ainda aquele desejo, aquela vontade de tirar a minha própria vida me dominava. Quem aqui já pensou em tirar a sua própria vida? Eu queria, mas antes eu tivesse morrido no meu nascimento lá, não era para eu estar aqui. Pois eu também pensava assim. E muitas vezes eu não tirei a minha vida, porque eu olhava para minha filha e eu dizia assim, mas ela não tem ninguém. Ela só tem a mim. E eu preciso guardá-la, eu preciso protegê-la, eu não quero que aconteça com ela o que aconteceu comigo, e por conta disso, muitas vezes eu não tirei a minha vida. Mas a vontade era a única de me matar. E ali eu tive que trabalhar, como vocês ouviram ainda há pouco, pela fundação aos meus 17 anos. Foi quando eu conheci o pastor Valdo e os meus 2 irmãos adolescentes aceitaram Jesus, e eles tinham um amigo, e esse amigo dele me convidava para ir na igreja. E eu dizia assim, o que eu vou fazer na igreja? Para mim não tem jeito, não tem igreja que dê jeito em mim, eu estou perdida. E aquele jovem insistia para que eu fosse na igreja. Eu conheci o pastor Valdo, e comecei a namorar e fui para a igreja. E uma noite eu fui para a igreja. E pense em alguém que aceitou Jesus sem nenhum arrepio.
Sem nenhum ex que eu te digo algo sobrenatural, não. Simplesmente eu entrei naquela noite na igreja a primeira vez. E era o pai do apóstolo Helder que estava pregando, o apóstolo Eli. E a pregação daquela noite eu nunca mais esqueci. Foi Mateus 11, 28. E aquela noite ele pregou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. O primeiro passo é seu, vim até Deus. E eu lhe digo que ele vai mudar a sua vida. E eu já estava muito cansada aos meus 17 anos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu falei assim para o meu irmão, para o Júnior, tu falasse a minha vida para esse pastor, né? Porque ele está falando toda a minha história. E ele disse, não falei nada. E depois o outro versículo que ele pregou naquela noite foi Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E eu farei mudar a vossa sorte. Eu queria ter uma outra história de vida, mas eu não sabia como. Eu queria ter uma casa, eu queria ter um marido, eu queria ter uma família, eu queria ter um lar de paz, porque eu cresci em um lar de agressão, de confusão, de palavrão. Mas aquele pastor naquela noite disse, entregue a sua vida para Jesus. E nunca mais você será a mesma. E não foi preciso ninguém me convidar. Eu falei, se tudo isso que esse homem está falando é verdade, eu vou lá. E eu fui aceitar Jesus sem crer na minha mudança. E no outro dia nada de diferente tinha acontecido. Eu era uma pessoa muito imoral. Vestia 38, usava pedaços de roupa. E não foi uma mudança instantânea na minha vida, foi um processo. A prostituição dominava a minha vida. Quando eu conheci o pastor Valdo, eu tinha mais 2 namorados além dele. E eu paro para eu pensar, onde eu estaria? Mas aquela noite eu entreguei a minha vida para Jesus. Um dia eu estava em uma célula dando meu testemunho, contando meu testemunho, e a Raquel virou para mim, ela disse, mãe, mas eu não sabia de nada disso. Não conheço essa mulher que a senhora está falando. Eu disse, minha filha, não é nem um terço. Pensa em alguém perdida, pervertida, destruída era eu. E eu aceitei Jesus naquela noite. E aí começou uma nova história na minha vida. E quando o apóstolo Eli, como vocês ouviram o pastor Valdo falar, soube que eu estava namorando, ele mandou me chamar. E ele disse, não, agora você é nossa filha. Seus pais talvez achem normal, a gente não. Traga esse rapaz aqui que eu quero conversar com ele. O amor, o cuidado de Deus através da vida dos nossos líderes, dos nossos apóstolos. Eu, como o pastor Valdo falou aqui, e ali o apóstolo Eli mostrou para ele, dentro da palavra de Deus, que o namoro era pecado, que nós precisávamos nos guardar para esperar em Deus, que nós deveríamos nos casar, e assim nós fizemos. Mas como ele falou, haviam 2 salas na igreja central. Uma ficava o apóstolo Eli e a outra a apóstola Margarete. E ficava uma fila do lado de fora. E aquelas pessoas iam ali para se aconselhar. E eu vivia lá naquela sala. Porque com 4 meses depois eu descobri que eu não amava o meu marido. Eu dizia, eu não quero mais, só 17 anos, louca, totalmente louca. Não quero mais esse homem. Ela dizia, irmã, agora não tem mais jeito. Só a morte vai lhe separar desse homem. E eu dizia, mas ele não ora, e ele só quer saber de bola, e ele não quer buscar Deus, e eu queria ter casado com um homem de Deus. Porque na Igreja da Paz você aceita Jesus, não querendo desmerecer nenhum outro ministério, mas você aprende na prática o que a palavra de Deus diz. E era totalmente diferente do aprendizado que o pastor Valdo tinha recebido. E foram muitos conflitos, e como ele falou, viemos para o 40 horas, e aqui quem se tornou o nosso pastor foi o apóstolo Helder, E ele comeu uma pupunha, o apóstolo Helder.
descascou um abacaxi. Pensa num casal que deu trabalho para esse homem estar aqui. Pastor Valdo e pastor Elisângela. E trabalho. E sabe aquelas almas que consomem o líder, que cansa o líder? Fomos nós. Demos muito trabalho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, não tem jeito não. Só é a verdade que vai te libertar. E já diz aí que a verdade dói, né? A verdade ela dói, mas ela tem que ser dita. E aí vieram as lapadas, os confrontos, as disciplinas. Como diz lá no livro de Hebreus 12, que Deus ele disciplina e açoita todo filho que ele... A todo filho que ele ama. Se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Tem que ter disciplina. Tem que ter repreensão, senão quem nós vamos nos tornar? Você ouviu aqui o pastor Valdo? Ele pegou uma caneta e o que aconteceu com ele? Ele ganhou um prêmio da mãe dele? E ele pegou chinelada por tudo que foi lado, né? Irmãos, na nossa época não tinha a lei da palmada, né? E muitas vezes nós estamos aí nos perdendo porque nós não temos um pai. Ou até temos e não aceitamos essa repreensão. Mas esse cuidado que eu costumo dizer que a repreensão é cuidado, nos trouxe até aqui, meu esposo e eu. Se nós não tivéssemos esse pai para nos ensinar, com certeza nós teríamos começado mal e a gente nem teria terminado mal porque nós não estaríamos aqui. Então entenda esses dias que você está aqui nesse lugar, que as repreensões, que as disciplinas são para o nosso aproveitamento. E eu tenho escutado tanta história absurda de adolescente que tem vergonha do pai, que tem vergonha da mãe, que não lava uma louça para a mãe, que não faz nada. Ah, minha filha, meu filho, você está fadado ao fracasso. A ser alguém que vai apanhar lá na frente da vida, da polícia, do marido. A disciplina, as repreensões. E eu encontrei aqui essa direção. E aqui eu fui ensinada de que não iria acontecer nada disso com as minhas filhas. E nenhuma das minhas filhas engravidaram aos 14 anos. E nenhuma das minhas filhas tem filho sem pai. Por conta da palavra de Deus, por conta da palavra que é pregada nesse lugar, por conta do ensinamento do nosso líder, do nosso apóstolo, da nossa apóstola. E as marcas, elas são tamanhas que o mundo deixa. Mas quando nós decidimos obedecer, a história vai ser outra. O meu esposo falou aqui que nós andávamos em uma bicicleta, né? Era eu, ele, a Rita, a Débora e, por fim, a Raquel. Muitas vezes a Raquel estava na barriga, depois a Raquel já estava lá no meu colo. Não tínhamos perspectiva de vida nenhuma. Como ele falou aqui, olha onde Deus ele nos trouxe. E aonde é que você vai chegar? Não importa como você começou, não importa quantas vezes você parou, não importa quantas vezes você caiu. Importa como você vai terminar essa caminhada. E nós estamos aqui hoje, completando hoje, 29 de julho, 28 anos de casados. Porque um dia nós optamos por querer terminar bem. E aí na sala da nossa casa começou uma célula, só com uma alma. E depois vieram as outras almas. E nós fomos crescendo. E por um momento da nossa vida, nós tivemos distrações, sim. Como meu esposo falou aqui, ele era acometido, tomado pelo espírito de imoralidade, de prostituição, que nos rouba daquilo que Deus tem para a gente. E como ele falou, ele disse, Lili, um dia eu conversando com a apóstola dele, disse, Valdo, só vais vencer
Tudo isso quando tu fores apaixonado por Jesus. Quando Jesus for o teu amor maior, a imoralidade não vai mais te dominar. Porque tu vais te tornar um homem de oração. E de fato isso aconteceu. E de fato isso aconteceu. E hoje nós estamos aqui. E nós temos uma casa. Deus nos deu uma casa. Construímos uma casa em cima. Lá embaixo construímos 2 kitnets, que era para se pagar a parcela do primeiro carro que nós fôssemos ter. Queridos, a história ela é longa, ela é muito extensa. Eu passaria essa manhã compartilhando muita coisa que aconteceu nas nossas vidas. Muitas lutas, não foram poucas, foram muitas. Mas sobre todas elas, Deus nos deu a vitória e Deus vai dar a vitória a você também. Se você permanecer, se você obedecer. Eu lembro que quando nós fomos dar a laje da nossa casa, qual é o tema desse congresso? Alguém sabe falar aqui bem alto? 1, 2, 3 e... Vivendo o sonho do Pai. Né? Vivendo o sonho de Deus, que é o nosso Pai. E o Pai, Ele é aquele que nos dá o quê? Alguém pode dizer o que o pai dá para um filho aí? Vamos lá. O que é, missionária Bárbara? Amor. O que mais que um pai dá? Hã? Disciplina. O que mais que um pai dá? A vida. O que mais que o pai dá? Hã? Suprimento, alimento. O que mais que o pai dá? Ainda falta uma. Hã? Paz, que mais? Será que ninguém vai falar aqui? Tem uma coisa aí que o pai dá. Direcionamento, mas o pai dá segurança. Ah, a mãe não passa para um filho a segurança que um pai passa. É ou não é? Não, lá vem a mamãe dá uma chinelada, mas lá vem o papai. Como é que fica o negócio? Sério, né? Brinca com o Emerique. Tu brinca com teu pai quando ele fala sério? E tu, Sassá? E tu, Israel? A mamãe ainda tira, né? Lá uma... Mas com o papai a história é outra. Com o papai não tem dessa. É brabo, né? O pai passa segurança, né? O pai... E eu não tive essa referência de pai, né? Meu pai passou a maior parte do tempo no mundo, na vida, com mulheres. E eu não tive isso. E é difícil quando você não tem um pai presente, para você ver Deus como figura de pai, para você ver o seu pastor, o seu líder como pai. Foi tudo muito difícil para mim. E aí, meu esposo, mais ainda também, pela ausência do pai dele. Então, nós dois, desculpa a expressão, cara, não tinha como rolar química. Não tinha como a gente estar aqui. Não tem um ponto positivo para que a gente desse certo. Não tinha. Meu marido gosta de carne, eu gosto de peixe. Não tinha. Mas um pai. Mas um dia Deus se levantou do trono dele e disse: ei, a palavra de Deus fala lá no livro de Atos. Abra aí a sua Bíblia. Só encontrar aqui. É Atos capítulo 13, versículo 22. Anote aí. Atos 13, 22. Atos 13, 22 tem um relato a respeito do rei Davi. E a Bíblia diz assim, o próprio Deus diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Achei Davi. Você acha que você está aqui porque você quis? Porque o seu pai mandou, o seu pastor mandou, o seu líder mandou e você decidiu? Não. Você está aqui porque Deus achou você. E um dia Deus, ele ministrou no meu coração, ele disse: eu te achei.
lá naquela vila, no Jurunas, lá naquela última casa. Tu era a pior das piores. E eu te achei, eu te tirei de lá. Eu te tirei lá do meio dos estrumes. Eu te tirei de lá de onde ninguém lembra, de onde ninguém quer. Deus, Ele achou você. Você não está aqui por acaso. E Deus, Ele me achou. E quando Ele me achou, Ele me deu uma família. Quem aqui já aceitou Jesus na Igreja da Paz? Levante a mão aí bem alto. E quando você aceita Jesus, você vira para trás, o que que dizem para você? Eu quero ouvir bem alto. O quê? Não ouvi o quê? Receba a sua nova família. E uma família ela é composta por pai, mãe e irmãos. E é verdade. E eu aceitei Jesus e recebi uma nova família. E recebi Jesus como meu pai, mas eu recebi um pai, representante de Deus aqui na terra, que é o apóstolo Helder, que está aqui, um pai. O pai passa segurança e orando, desde quando ele mandou para a gente a mensagem que nós iríamos compartilhar aqui no congresso. Nós fomos orar, fomos jejuar, e Deus foi lembrando tantas coisas. No decorrer dessa caminhada, tanta coisa boa que aconteceu. E eu entendo hoje os meus pais, eu sou eternamente grata pela vida dos meus pais. E um dia o apóstolo Helder disse para mim, Lili, você é uma pessoa ingrata. Eu fui orar, e ele fala, eu vou orar. Senhor, eu não estou vendo como o teu servo está vendo, e eu preciso ver. Ele está vendo o que eu não vejo em mim. De fato, alguém muito ingrata com os meus pais. A minha mãe me deu o que ela tinha de melhor. Era o que ela podia. Era o que ela tinha recebido. E os meus pais eram pessoas muito ausentes. E eu lembro que quando nós fomos dar a laje da nossa casa, você sabe que ia passar 13 anos, nós morávamos só embaixo. 13 anos morando numa casa sem colocar uma pintura, um tijolo, um prego, nada. Mas nós decidimos buscar o Senhor, fazer a obra de Deus. Vocês ouviram aqui o pastor Valdo? Essa pessoa que decidiu, ele é o primeiro que chega, ele é o último que sai. É um prazer, uma honra para ele servir. Mas no dia que eu dei, que nós demos a laje na nossa casa, foram assim lembranças que essa semana Deus ele foi trazendo. E Deus falou poderosamente ao meu coração sobre essa questão da paternidade, do pai. Da força que um pai passa para um filho. Mas lá no dia daquela laje, quando eu menos esperei, o apóstolo Helder chegou. Na laje da minha casa. Mas o que ele foi fazer, pastor? Ele foi lá para bater lá o cimento, a concreto. Ele chegou lá com almoço para todo mundo. Meu pai biológico não estava lá. Ele nem lembra disso. E parece que foi uma coisa que foi esquecida. Essa semana eu orando. Deus foi lembrando. Ele disse, é o teu pai, o pai que eu te dei nessa terra. Estava lá fazendo a laje da tua casa, mas ele estava lá. Ele chegou lá com o almoço, com a mulher, os filhos. Foi para lá e Deus foi me mostrando. Não só a história da Débora e tantas outras coisas. Foi a pessoa que Deus colocou na minha vida. Foi a primeira pessoa. Me passou tanta segurança, irmãos, que foi a primeira pessoa que eu consegui contar, que eu consegui falar dos meus abusos. Quando eu tocava nesse assunto, eu tremia, igual uma vara verde, e chorava. E lá nos altos daquela igreja, sentada do lado dele, eu pude sentar e eu pude contar cada abuso que eu passei. E eu tremia, e eu pedi para todo mundo sair de perto. E eu respirava fundo, eu dizia para ele, calma, eu vou conseguir, eu vou falar. Tantas coisas na minha alma podre. Mas o Pai, Ele nos passa a segurança. E nós estamos seguros. Você tem tudo para dar certo. Vocês precisam ser melhor do que a gente. Vocês têm que ser pastores cheios do poder de Deus. Todo mundo aqui tem que estudar, tem que ser médico, advogado, mas tem que ser pastor, como a pastora Leide fala para minha filha Raquel.
Raquel, não tem jeito, tu vai ser advogada, mas tu vai ser pastora. Pastorear. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. Valorizar o nosso chamado. Valorizar a missão que Deus confiou nas nossas mãos. O Pai que Deus nos deu. Os nossos pais espirituais, as nossas mães espirituais. Que caminho nós trilharíamos se Deus não tivesse colocado essas pessoas nas nossas vidas? O Pai. Eu quero falar para você aqui que o Pai passa segurança. O Pai passa segurança. Você não está só. Não interessa o que te fizeram. Não interessa o que te disseram. Você tem um Pai que Ele vai lá e compra a briga por ti. Você quer ver o apóstolo Helder brabo? Mexa com a alma dele. Pai, você não está numa igreja, eu costumo dizer, eu quero compartilhar aqui essa manhã a minha gratidão a Deus e a esse ministério. Porque de fato nós temos um pai, uma mãe, pessoas comprometidas com o reino de Deus, com a obra de Deus. Então essa foi uma semana extensa de trabalho. É o nosso primeiro congresso só da gente. E eu disse, não. Vamos lá, todo mundo agora fazer o trabalho das formiguinhas. E na nossa lista, se tinham só 70 pessoas, que ainda iria variar se viria a 70 ou não. Por conta de que muitos estão trabalhando por não ser feriado. Mas nós nos unimos, não vamos trabalhar para mandar o maior número de pessoas para esse congresso. E ontem, irmãos, um cansaço físico, mas o coração muito agradecido. Como o pastor Valdo falou, nós fizemos a reunião aqui essa semana e foi só para agradecer, porque nós trouxemos pela graça de Deus 89 pessoas para esse congresso, irmãos. 2 pessoas improváveis, 2 pessoas que nunca lideraram nada, 2 pessoas que não sabiam nem falar, 2 pessoas que não tinham sonhos. Mas o Pai nos passa segurança. Eu quero essa manhã que você fixe isso na sua mente. Como eu tive muitos declínios, muitos momentos na minha vida de altos e baixos, de desconcentração. Mas o Pai sempre esteve lá para passar segurança. Para me trazer de volta para o caminho certo. E eu entendi que não importa como eu comecei, mas como eu vou terminar. Como é que você vai terminar? Como é que vai ser o fim da sua história? Como é que vai ser? Você não é mais um no meio da multidão. Você é filho. Você é filha. Você não é rejeitado. Você não é abandonado. Você tem um pai. Você tem uma mãe. Você tem um pastor, uma pastora. Pessoas que te amam incondicionalmente. Porque a Bíblia diz que Deus derramou do amor dele nos nossos corações. Não importa como você chegou aqui. Você decide como vai terminar essa história. A história das nossas vidas é outra. É outra. Vem aqui, meu esposo. Já fez 52, está cansado? Jamais, estou brincando aqui. E eu quero que você... Essa manhã nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém, irmãos. Nós estamos aqui porque existe um Deus, o Deus que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque esse Deus que nos amou aqui nessa terra salvou uma família que abdicou, que abriu mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Que é a família do apóstolo Helder. Nós somos eternamente gratos. Nós estamos aqui, a Débora e a Rita não puderam estar aqui. Mas as minhas filhas, nenhuma se perdeu. Nenhuma se perdeu. Estão casadas. Nós estamos indo aqui para o 3º neto.
como meu esposo falou, nós estamos no terceiro carro, no terceiro carro. E absolutamente nada nos falta. O meu esposo é um homem de fé. É aquele que declara todos os dias: Lili, te acalma. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E temos sido supridos de tudo. Deus não nos deixa faltar nada. E quem fez tudo isso? Esse Deus maravilhoso, poderoso. Mas nessa terra tem um mentor, um pai, que nos passa a segurança que nós não estaríamos aqui. E eu estava conversando com um grupo de irmãos e eu falei: sabe, irmãos, tem muita gente dizendo que vai embora, que vai para outra igreja, que vai procurar outro ministério. Essa semana eu chorei quando nós estávamos conversando, eu, o pastor Valdo, e uma irmã disse assim para a gente: olha, eu encontrei uma pessoa que era do nosso ministério, uma jovem, e ela disse assim: menina, eu estava olhando lá o Instagram, né, o Face da Igreja da Paz, eu vejo lá os vídeos no status das pessoas que eu tenho, e quanta gente voltou, né? Voltou a Francisca, voltou a Luciane, voltou a Messíria, voltou a Marilena, que era da época dela. Meu Deus, como pode essas pessoas terem voltado para aquele lugar? É um absurdo. Uma igreja daquela, que o culto acaba tarde, que se metem na vida da gente. Não. Um dia eu ia passando lá na frente da igreja, quem estava lá na frente? Aquele pastor Valdo. E ele disse assim: ei, fulana, olha, o teu lugar está aqui, só falta tu voltar. E ela disse: naquele dia eu tive certeza que nunca mais eu volto para a Igreja da Paz. E a irmã contando para mim, eu disse: o que foi que tu respondeu para ela? Ela disse: não, eu escutei lá. Eu disse: pois é, tu perdesse a oportunidade de ser abençoada, era para te ter dito para ela: querida, é você que está perdendo o seu tempo de não ter voltado para lá. Sabe por quê? Eu saí de lá, eu ganhei 2 filhos sem pai, 2 casamentos que não deu certo, mas quando eu voltei para lá, eu encontrei um homem lá naquele lugar, e o marido estava do lado. Está aqui, olha, um homem de Deus, me casei, hoje assumi uma liderança, estou formada, estou abençoada lá naquele lugar, enquanto tu tem só uma filha adolescente que está em um estado sério, né? Lá de ansiedade, teve um aneurisma, o marido morreu, já está com outro marido e diz que não quer mais voltar. E eu disse: como assim? Que triste. É lamentável, porque a palavra de Deus, que Deus nos plantou, nós somos plantados, e não dá certo, é lamentável, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós encontramos a graça de Deus e entendemos a importância de permanecer, de ser agradecido. Foi aqui nesse lugar, e para resumir essa história, e eu virei ali para aquele grupo, eu disse: sabe, muitas pessoas deixaram de dizimar e de ofertar. E o fator crucial é a ingratidão. Porque cada pessoa que faz parte desse ministério tem uma história aqui. Chegou em uma situação muito difícil, está bem melhor do que quando chegou aqui. E não consegue ser grato. Eu falei: você não está numa igreja onde você tem que agendar para ir falar com o pastor da igreja. Você não sabe nem o que o pastor faz. Julho, todo mundo viaja, férias. Você não sabe nada. Nós somos uma família. Nós conhecemos quem é o nosso pastor, o caráter do nosso pastor, dos nossos pastores. De fato, nós fomos privilegiados de sermos plantados aqui nesse lugar, onde nós recebemos uma família, onde nós temos pai, onde nós temos mãe, onde nós temos irmãos, onde nós temos pessoas que se importam com a gente. Nós somos um povo privilegiado. E eu quero que você entenda, você que está aqui essa manhã, que nós somos alguém que começamos mal, mas que estamos aqui terminando
bem. Porque decidimos permanecer. Porque entendemos que aquilo que o nosso Pai nos deu é maior do que tudo. Porque nós entendemos que nós temos um mentor, um pastor, um direcionador que está aqui, que nos passa segurança. Você é diferente. A Bíblia diz que Deus, Ele cravou você, sabe aonde? Na palma das mãos dEle. Você está cravado na palma das mãos do Senhor. Você não veio do Maranhão, do Chaval, sei lá de onde, de Cametá, de Bragança, como é o meu esposo. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque você foi cravado nas mãos do Senhor. Você não está aqui, eu estou aqui porque o meu pai, você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui, porque Deus quer que você tenha uma história diferente. Ele não quer que você tenha uma vida igual a da sua mãe, igual do seu pai que não tem Deus. Ele quer que você tenha uma família. Nós estamos aqui envelhecendo juntos. Eu tenho um marido que não me trai. E não é porque eu tenho lá o corpo de não sei quem, irmãos. É por causa do poder de Deus. Porque o nosso lar, a nossa família, ele está alicerçado sobre a rocha, que é Jesus. Que é Jesus. E a sua família, a decisão ela é sua. A decisão ela é sua. O pastor Valdo leu aqui o versículo que o pastor deu a ele no dia que a mãe dele morreu. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas quando ele morre, ele produz muitos frutos. E está na hora da gente morrer. E está na hora da gente fazer morrer a nossa natureza humana. E está na hora do reino de Deus ter prioridade nas nossas vidas. E está na hora da gente se apaixonar pelas células, pelas almas. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. Nós amamos o reino de Deus. Nós amamos. A maior riqueza que nós temos é o reino de Deus. E por isso nós estamos aqui. Eu sou muito grata à apóstola Samira, que chegou na minha vida há 18, 19 anos atrás, que eu já nem sei mais. Uma pessoa que expressa amor. A mãe espiritual, a mulher que me ensinou a dizer para as minhas filhas, eu te amo. Eu nunca ouvi, eu te amo, de mãe e de pai. Que me ensinou e que me ensina a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma serva melhor. Eu só tenho que agradecer. Eu sou privilegiada. E eu quero encerrar aqui a mensagem. Nós vamos orar. Mas eu quero encerrar com uma palavra que Deus está pedindo aqui para eu compartilhar com vocês aqui essa manhã. Aqui no Salmo 81. Porque essa era a minha história. Porque essa era a Lili. Salmo 81. Amém? Versículo 5. Salmo 81. Todo mundo encontrou? Amém? Todas as vezes que você quiser desobedecer, quiser teimar, quiser se rebelar, você vai correr para cá. Salmo 81. A palavra de Deus diz assim: Ele ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Versículo 6. Livrei os seus ombros do peso
e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Versículo 8. Aqui ele diz assim: ouve, povo meu. Aí você vai dizer aí o seu nome, tá? Ouve, Lili. Você vai dizer: ouve, Lívia. Ouve, Gabi. Ouve, é para você, tá? 1, 2, 3 e você vai falar o seu nome. Ouve, Lili. Não ouvi, fale mais alto. Ouve. 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 Deu para ouvir agora, né? Então é com você o negócio. Comigo também, tá bom? Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasse. Ó Israel, se me escutasse. Ou seja, ele não estava escutando, né? Ó Israel, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Deitaria a mão contra os seus adversários. Os que me aborrecem, o Senhor lhe submeteriam. E isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Vamos traduzir para os dias de hoje, tá? Ele está dizendo aqui: olha Israel, olha Conce, olha Ian, olha Lorena, me escuta, Adna, me escuta João, me escuta Carla, me escuta Anthony. É o que ele está dizendo aqui. Escuta o que a minha palavra diz, o que os meus mensageiros dizem. Escuta, obedece, pratica a minha palavra. Porque quando tu faz isso, você sabe o que quer dizer aqui? Olha, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Agora eu quero que você feche os seus olhos e pense aí uma coisa bacana. Bora lá. 1, 2, 3 valendo um carro. 1, 2, 3 valendo um marido. 1, 2, 3 valendo uma nação. 1, 2, 3 valendo a quitação das dívidas. Vai lá. Pense lá uma coisa bacana para você. Pensou? Acabou o tempo. Quem pensou, pensou. Já, Nicole? Pensou? Pois bem. Ele diz aqui, olha, eu saciaria com o mel que escorre da rocha. Para pensar. Aqui só tem gente inteligente. O mel que escorre da rocha. Deus, ele está falando aqui em outras palavras: ei, acorda, meu filho. Eu vou te dar algo sobrenatural. Ele está te dando aqui um cheque em branco. Obedece, pratica a minha palavra, deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa, deixa de ser crítico. Ah, mas o pastor já vai fazer isso. Ah, mas de novo isso. Ah, mas por que de novo? Ah, por que venda? Ah, por que... Para com isso, meu irmão, acorda. Um cheque em branco. Falou, está falado. Minha parte aqui na missão é obedecer. Obedecer. Um cheque em branco. Deus, ele está dando para você aqui. Um cheque em branco. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Deixa o bicho quieto aí. Presta atenção no que eu vou dizer para você. É um cheque em branco. Amém? O que você quer está condicionado à sua obediência, à sua decisão de servir a Deus. Vocês estão preocupadas com esse bicho está tirando a atenção de vocês? Sangue de Jesus para vocês. O que foi que eu falei para vocês aqui? Que eu era o quê? Covarde, medrosa. E a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar em escorpião, serpente e todo o poder do maligno. E é um bicho desse aqui que vai me fazer temer? Tenho medo. Sabe por que aquele homem que está ali
me ensinou a não ter medo. Eu tinha medo de tudo e de todos. Porque o Pai te traz segurança. Você está seguro. Se coloque de pé nesse momento que nós vamos orar. Você vai orar. E quem vai ter aqui esse mel que escorre da rocha é quem vai obedecer a palavra de Deus. Levante sua mão o mais alto que você puder. O Pai está aqui. Eu encontrei o colo do meu Pai. O Pai que me adotou, eu era órfã. O Pai está aqui essa manhã. O Pai está aqui e Ele quer tirar de você. Adolescente, jovem. Ele está aqui. E Ele quer você. Se lance, se jogue nos pés do Senhor. Se lance nos braços do seu Pai de amor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar. Esse é o nosso primeiro congresso. E ele está sendo marcado por uma nova unção. A manifestação do poder de Deus aqui. Aleluia. Comece a clamar pelo seu Pai. Não importa o que você passou. Oh, aleluia. Se abrace como se você estivesse recebendo o abraço do seu Pai, do seu Pai. Pai. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Nós entendemos que nós somos filhos. Filhos, que nós temos um Pai, que nós jamais estaremos só. Aleluia. Talvez você está aqui essa manhã, adolescente, jovem, e tem tantas coisas que aconteceram na sua vida que você nunca falou para ninguém. Mas você tem um Pai. Fale para o Senhor nesse momento. Fale os seus medos. Fale a sua revolta. Fale para Ele os seus temores. Oh, aleluia. 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 Oh, Pai. Oh, Pai. Comece a chamar pelo seu Pai essa manhã. Oh, Pai, meu Pai de amor. Aleluia. Ele achou você como achou Davi. Oh, aleluia. Veja agora o Senhor indo ali. Como diz esse texto aqui. Lá quando você estava no mundo perdido, perdida, Ele foi lá com a mão forte dele e resgatou você. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, essa manhã eu quero te pedir por cada pessoa que está aqui, meu Pai, por cada pessoa que entrou aqui sem sonhos, com medo, marcado, como é onde eu cheguei aqui. Oh, meu Pai, essa manhã quebra cadeias, quebra os agrilhões, quebra tudo aquilo que impede eles de entender que são filhos, que tudo podem em Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Aleluia, aleluia. Veja o Senhor, Ele veio ao teu encontro essa manhã. Oh, Pai.
Jesus. Coloque a mão em cima do seu coração. Coloque a mão em cima do seu coração. E Deus está me lembrando de algo essa manhã muito forte. Eu quero que você ponha a mão em cima do seu coração. Segure bem firme. Ah, meu irmão, Deus, Ele está me lembrando de uma palavra que eu recebi há muitos anos atrás. E aquela palavra, ela me paralisou. Eu ouvi uma pessoa dizer um dia para mim assim: eu não sei o que você ouviu de ruim que te paralisou. E ela disse assim: eu tenho vergonha de ti. Tenho vergonha da pessoa que você é. E aquela palavra eu guardei no mais íntimo do meu coração por muitos anos. E eu tinha vergonha de quem eu era. E aquela palavra me prendeu, me amargurava a alma. E às vezes, tua mãe, o teu pai, o teu marido, eu não sei, professor, alguém falou algo para você e te prendeu ali. Mas a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de João, que o Senhor não nos deixou órfãos, mas Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. E há muito tempo atrás, um dia eu orando dentro do meu quarto, eu chorava, eu dizia: Senhor, eu sou uma vergonha. Eu não queria ser a vergonha. Eu queria poder ser a alegria de alguém. Eu queria poder ajudar alguém. E ali o próprio Deus, dentro daquele quarto, ministrou no meu coração. Ele disse: você é a minha filha amada. Eu morri por você, Lili. Eu tenho orgulho de você. E ali naquela manhã aconteceu um processo dentro do meu coração. E eu entendi, através das pregações, das ministrações, da palavra, quem eu era no Senhor. E que eu era filha. E que eu não era mais órfã. E eu quero dizer para você que está aqui essa manhã, que você é filho, que você é filha, que você tem direito, que você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Oh, aleluia! E com a mão no seu coração, quando eu contar até 3, você vai arrancar e vai jogar no chão e vai pisar em cima dessa palavra que te paralisou. Porque você é filho. Porque você é filha. E o filho não perde a herança. Oh, aleluia. O que é direito dele. Comece a pensar aí nessas palavras. Comece a pensar aí. E você vai apertar agora. Feche a sua mão. Como se você estivesse segurando essa coisa ruim que te aconteceu. E no 3 você vai jogar no chão e você vai pisar como um ato de fé. Porque você é filho e filha. E você vai cantar: meu pai me ama e eu sou dele depois. Por várias vezes. Porque você é do Senhor. 1, 2, 3. Agora jogue fora. Ah! E comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o seu pai. Ele tem orgulho de você. Você é alguém que vai marcar essa geração. Aleluia. Sinta o amor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo teu grande amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado, Espírito Santo, por tudo o que o Senhor há de fazer nesses dias.
a renovação, meu Pai, nas nossas vidas. Iremos sair daqui desse lugar, meu Pai, com uma nova mentalidade, Senhor. Iremos sair daqui desse lugar, meu Pai, disposto a avançar, a conquistar, a ser santo, meu Pai. Iremos sair daqui desse lugar, meu Pai, com o nosso coração transbordando de amor pelos perdidos, meu Pai. Iremos conquistar a cidade nova, iremos conquistar as ruas onde moramos, iremos conquistar Belém, o estado do Pará, meu Pai. O Senhor já nos deu, e aqui está, Senhor, a juventude, meu Pai, curada, sarada, Pai, que irá avançar, meu Pai. Muito obrigado, te louvamos, te adoramos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, você jovem, você irmã. Glória a Deus. Eu quero encerrar aqui, né? Mostrando para vocês o meu pai. Irmãos, eu tinha só 17 anos quando eu cheguei aqui. Mas eu encontrei um pai. Eu tenho um pai que me ensinou. Uma mãe, cadê a minha mãe? Venha aqui, apóstola Samira. Nós temos uma família. Quando a gente aceita Jesus, você nunca mais está só. Nós recebemos aqui essa segurança, esse cuidado. Não era para nós estarmos aqui. Meu esposo e eu, nós não estaríamos aqui se não estivéssemos encontrado o amor de Deus através do nosso pai. Venha cá, senhora apóstola. Eu preciso essa manhã mostrar aqui para vocês, porque é a verdade, para mostrar que vocês não estão só, nós não estamos só. Vocês estão vendo aqui a nossa mãe. Me faz teu filhinho, me leva em nosso. Você está entendendo o que é isso aqui? É o cuidado. É quando eu não dou mais conta, é para cá que eu corro. E 28 anos tem dado certo por causa do pai e da mãe que nós temos aqui. Meu pai e a minha mãe tantas vezes não puderam estar, mas eles estão aqui. Hoje são os pais também do meu pai e da minha mãe, estão cuidando do meu pai e da minha mãe. Eu quero agradecer. Entenda, pai e mãe, você não está só. Muito obrigado, meu pai, minha mãe, meus apóstolos. Eu amo vocês. A doce presença. Aleluia. Palavra abençoada. Possamos refletir na importância de sermos uma família, de realmente servirmos o propósito do nosso Pai. Amém? Com Ele sermos um. Vamos ter 10 minutos rapidinho para fazer um lanche, ir ao banheiro e depois retornar rapidamente, amém? Para a última mensagem da manhã.